Olá, alguém me dá bom dia? Alguém Oi, mais? bom dia. Oi, Bom bom dia, pronto. dia, bom dia, tudo bem? Tem Tudo. mais gente, tem mais gente para entrar? Deixa eu ver aqui. Para onde que vê as notas? É no Sisflame Online? Isso, no Sinsflaming Online. Você tem uma caixinha lá com os comentários que eu fiz e você pode ver lá os comentários e aí eu escrevi nota e coloquei a nota que você tirou. Dá uma olhadinha lá. E eles vão divulgar também depois essas notas para vocês, tá bom? Hoje vocês têm simulado, né? A Yara já falou com vocês, já explicou como vai ser. Façam com calma, façam com capricho. Deixa eu só ver aqui na minha lista, eu preciso falar. Ah, não, não é da turma de vocês. De vocês eu já resolvi tudo. Foi com a Ana, né? A Ana Beatriz que entrou aí agora. Já resolvemos, né, Ana? Você conseguiu ver sua nota? Ana Beatriz, conseguiu ver a nota, Ana? Acho que ela está sem microfone. Conseguiu, Ana? E o Rian, que também estava com. Ainda não? Mas dá uma olhadinha lá que eu já mandei, tá? E o Rian, que eu estava sem o acesso ao Google Drive, eu também consegui ver. Obrigada por ter resolvido o problema aí no Google. Agora só a gente fazer o simulado e aí o primeiro bimestre está encerrado, tá, pessoal? A gente vai começar hoje o segundo bimestre. Todas as atividades, a partir de agora, elas vão entrar no segundo bimestre. Fala, João Lucas, quem está me chamando? Pode falar. Pode falar. Qual é a pergunta? Pode perguntar. Qual é a dúvida? As notas estão junto, já falei no comecinho, com o comentário da prova. A prova tem em algum lugar Pro. o comentário, pode falar. E aquela prova que a gente fez no colégio mesmo, antes de ter. Também eles vão divulgar a nota. Tá no Sisflaming já, só que eu acho que eles não abrem parcial para vocês, né? Aquela lá foi nota de prova. Eles vão divulgar quando sair o boletim, acho que eles vão abrir aquela parte de avaliações e aí vocês vão poder ver tudo. Se eles não divulgarem, depois eu falo aqui numa aula para vocês, ou eu coloco reservadamente, eu dou um jeitinho de divulgar para vocês, mas eu acho que eles vão permitir que vocês vejam depois essa nota separada também. Porque não deu tempo de eu devolver as provas, né? A gente saiu, eu acho que eu tinha que entregar na semana seguinte, e aí vocês não conseguiram receber. Mas eles vão dar um jeitinho de abrir o sistema para vocês verem as notas em separado. Tá bom? Mas eu vou perguntar direitinho para o Rodrigo. E para o João Lucas. João Lucas tem uma caixinha, eu acho. Eu nem sei, eu não vi o do Gabriel como é, como que vocês recebem. Mas tem um lugar que vão os comentários. Junto com os comentários, por último, no comentário eu coloco lá, nota. E aí eu coloco a nota que você tirou na prova. Dá uma olhadinha lá se você acha. Tá bom? Se você não achar, e você me pergunta de novo, que daí eu te explico. Mas todo mundo já tem nota. Todo mundo que fez, né? Fez avaliação. Mais alguma dúvida em relação à avaliação, a tudo que a gente fez? Mais nada? Muito bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho de dissertação. Eu quero que vocês peguem o livro de vocês, tá? O livro 1B, que é o que a gente está trabalhando. Então, peguem, por favor, e abram no capítulo 6, na página 18, a gente vai falar de desenvolvimento. Pelas provas, eu vi que a gente está precisando conversar sobre isso, tá? E é a sequência correta das nossas aulas. Então, abram aí o livro 1B, página 18, tá? E a gente vai começar a falar
sobre a dissertação e a parte do desenvolvimento. Eu costumo dizer que essa é a parte mais importante da dissertação argumentativa. Aí vocês vão virar para mim e vão falar assim, poxa, professora, quando era a introdução, você falou que era a parte mais importante. Agora a argumentação, o desenvolvimento é a parte mais importante, né? Quando for a conclusão, vai ser a parte mais importante, mas eu realmente acho o desenvolvimento mais importante. Por que vocês acham que eu falo isso? Que o desenvolvimento é a parte mais importante? Quem sabe me dizer isso? O que vocês acham? Alguém vai ter que me responder. Abre aí o microfone e me diz. Por que vocês acham que o desenvolvimento é a parte mais importante? Porque é onde você reforça a tese? Primeiro, é onde você reforça a tese. O que mais? Outra pessoa. A Isabela já falou o que ela acha. Eu quero que outra pessoa agora me diga por que eu falo que é uma parte muito importante. Mais alguém? Vamos, gente. Eu quero saber de vocês. Por que vocês acham que o desenvolvimento é importante? Mais ninguém? Ninguém acha importante ou não sabe por que eu falo que é importante? Sabe por quê? Primeiro, você tem a introdução, que é um parágrafo, e ele é importante. O desenvolvimento, você vai fazer no mínimo 2 parágrafos. Aí você fala assim, poxa, professor, para complicar a vida, né? Um parágrafo de introdução, podia ser um de desenvolvimento e um de conclusão e tava beleza. Seria muito fácil, assim. E tem gente que tentou fazer assim na prova. Eu vou falar muito dessa prova que eu li, porque tem gente que fez assim, como se, né, tivesse esquecido tudo que eu já falei de dissertação. E não dá para fazer assim. Vocês estão se preparando, vocês estão no 2º ano, é preparatório, vocês estão online, tudo bem, mas você não pode esquecer que você vai fazer um Enem esse ano, mesmo que seja preparatório. Que ano que vem vocês estão no 3º e tem que levar isso a sério. Não é porque você está em casa, que você tem quarentena, que você tem que esquecer que você tem um objetivo. Não pode esquecer. Um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento. Complicou a vida? Complica. 2 parágrafos de desenvolvimento. Como a Isabela falou, é onde você vai reforçar a sua tese. E o que você vai colocar nesses 2 benditos parágrafos de desenvolvimento? Muito bem. É o corpo do texto. O seu livro fala isso, né? A gente vai ver um pouco disso. Eu vou colocar aqui os slides que eu preparei, porque você tem que ter estratégia para isso, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, só um minutinho. Espera aí. Ops, não é esse é do 3º ano. Muita calma nessa hora. Deixa eu achar aqui. Esse é do 2º ano. Vou compartilhar com vocês. Esse aqui. Vocês estão vendo? Quero que vocês me digam. Alguém está vendo alguma coisa? O que vocês estão vendo? Alguém pode me dizer o que está vendo? Abre o Eu tô vendo uma tela preta escrita desenvolvimento 2º ano. Só desenvolvimento 2º ano? Tá, e agora? Abriu, redação não é improviso. Isso, agora foi. Então vamos ver agora. E agora? Agora foi. Muito bem. Deixa eu só ver uma coisinha. Deixa eu ver. Dá para ver se está gravando essa aula? Tá gravando. Tá gravando? Ah, então tá. Então a gente tem que gravar, né? Então, vamos lá. Desenvolvimento. Cadê o meu mouse daqui? Eu não posso ficar sem meu mouse. Muito bem. Desenvolvimento, como eu falei, a gente vai ter que trabalhar muito bem. E o que eu quero conversar com vocês? Como a gente estrutura o parágrafo do desenvolvimento? Eu já falei isso em outras séries, né? E a gente precisa lembrar como estruturar o parágrafo padrão. Como é esse parágrafo padrão?
todos os parágrafos, eles são uma unidade de texto. E eu preciso que vocês se lembrem disso. Então, deem uma olhadinha nisso aqui que eu preparei para vocês. O parágrafo é uma unidade de texto. O parágrafo, aquelas 6 linhas de um único parágrafo, ele tem que ter uma introdução, que é o tópico frasal, que é esse aqui. Meu cursor não vai ali. O tópico frasal, deixa eu tirar, tá atrapalhando na frente? Não, né? Tá de lado. Tá, que é o tópico frasal. O Clóvis pediu para a senhora aceitar ele. Aceitar ele? Deixa eu ver como que eu saio disso aqui para mim. Ops, ixi. Deixa eu voltar aqui. Tá, deixa eu ver como que eu faço para tirar daqui para minha tela para aceitar o Clóvis. Só um minutinho, Clóvis. Avisa ele aí que eu vou aceitar ele. Espera aí. Um minutinho. Cadê o Clóvis? Aqui, o Clóvis. Isso. Foi, Clóvis? Entrou? Entrou, né? Deu certo? Tô olhando o computador do Gabriel se deu certo. Deu. Muito bem. E agora? Muito bem. O parágrafo a unidade textual. O parágrafo, ele é uma unidade de texto. Ele tem que ter o tópico frasal, que expressa uma síntese daquilo que você vai falar. E isso é muito importante, que você tenha isso em mente. Aquela primeira frase, e depois eu vou mostrar isso num parágrafo, um exemplo para vocês. Aquela frase de início, tem gente que já começa explicando, já começa colocando número, isso não é interessante. Todo texto nota 1000, todo texto bom, ele começa com um tópico frasal. Depois o desenvolvimento desse tópico frasal e a conclusão desse parágrafo. Então você precisa, e você tem que ter em mente isso, que você precisa ter essa estrutura, essa unidade de texto. Tópico frasal, desenvolver esse tópico frasal e a conclusão. Tem gente que chegou para mim no começo desse ano e falou, mas professora, eu não entendo, por que tem que ter 3 períodos? É por isso. A unidade de texto ela é no mínimo 3 períodos. Por quê? Um período é o tópico frasal, depois você desenvolve esse tópico e você conclui esse tópico. E é por isso que eu quero que você entenda. Quando eu falo que o seu parágrafo tem que ter esses 3 períodos, é por isso. Então, a unidade de texto, o parágrafo é uma unidade de texto, e essa unidade de texto tem que ter uma estrutura. Você não pode fazer 2, porque vai ficar faltando uma parte dessa unidade de texto, desse parágrafo. Que parte que está faltando? Está faltando o início? Está faltando o fim? Está faltando o meio? Quando você faz essa unidade de texto certinha, o corretor ele bate o olho, ele fala, ele vai falar disso, ele desenvolveu bem e ele concluiu bem. Então, fica bem mais fácil para o corretor perceber que você domina essa modalidade de texto que é a dissertação. Então, vamos adiante. Olha só um exemplo de um parágrafo que apresenta essa estrutura certinha. Ele colocou um tópico frasal. Olha o que ele diz no tópico frasal. Ademais, em muitas instituições de ensino, deficientes auditivos ainda são vítimas de xingamentos e até de agressões físicas por parte de outros alunos, ações que caracterizam o bullying. O que ele vai falar agora? Você percebe que quando você lê esse tópico frasal, esse aluno vai falar, ou esse candidato vai falar sobre o bullying que essas pessoas deficientes sofrem. Então fica fácil. Ele vai explicar agora, ele vai fundamentar. Eu tenho escrito bastante nos textos de vocês assim, vocês colocam o tópico frasal e já concluem. Tem mais gente querendo entrar, né? Vocês colocam o tópico frasal e já concluem o texto. Não pode. Agora você tem que fundamentar. O que eu vou colocar no meu desenvolvimento para fundamentar essa minha ideia? O meu tópico frasal é a minha ideia. Agora o candidato colocou assim, nesse contexto, o filósofo iluminista Voltaire já afirmava. Então ele foi buscar o filósofo. Ele trouxe o filósofo para o texto dele para fundamentar a ideia dele. Preconceito é opinião sem conhecimento.
E aí ele colocou a frase do filósofo. Tem mais alguém? Aí. Tal máxima, mesmo séculos depois, comprova que atos intolerantes são, em geral, consequências de uma formação moral deturpada, a qual não privilegiou princípios, por exemplo, a tolerância e o respeito às diferenças como essenciais para a convivência harmônica em uma sociedade tão heterogênea. Aí ele explicou a frase. Não pode só jogar a frase e deixar sem explicação. Então, o que você tem que perceber? Que você coloca a sua ideia, traz alguma coisa para fundamentar e explica essa fundamentação. Por que você colocou o filósofo ali? Para ele explicar, para ele fazer parte da sua ideia. E aí você conclui esse parágrafo. Desse modo, verifica-se a ineficácia de famílias e escolas em desestimular rigorosamente qualquer ação de caráter discriminatório contra surdos. Então, você mostrou por que aquela sua ideia do tópico frasal faz sentido. Por que ainda existe xingamento, por que ainda existe o bullying com essas pessoas deficientes? Porque a educação, porque a intolerância ainda existe, porque a educação não é eficiente, porque tudo isso que você colocou faz sentido. Aí eu tenho uma argumentação fundamentada, consistente. Você tem uma ideia e amparada pelo filósofo, essa ideia faz sentido. Vocês percebem como esse argumento ele é consistente? E é disso que você precisa no seu texto. Tá? Então, a partir de agora, no segundo ano, na metade do segundo ano para o terceiro ano, não dá mais para ter um texto sem fundamentação. E outro detalhe, você precisa de textos que tenham conectivos. Olha, qual é a primeira palavrinha aqui desse parágrafo? Ademais. O meu cursor aparece aí para vocês? Sim. Aparece, né? Então, olha só, ademais. Quando a candidata ou o candidato começou o outro período aqui, a outra frase, colocou nesse contexto. Nesse é um conectivo. Quando ela foi fazer a conclusão, ela usou desse modo, outro conectivo de conclusão. Então, toda vez que você for fazer uma frase, ou um outro período, ou uma outra parte desse parágrafo, você precisa usar conectivos. Tá? A gente vai falar desses conectivos. Alguém tem alguma dúvida até aí? Então, em toda hora, quando vai começar um, tem que colocar um conectivo. Exatamente. Toda vez que bom. você for fazer um parágrafo, uma frase, um parágrafo, você tem que colocar. É parágrafo entre frases e entre parágrafos você tem que colocar um conectivo, tá? Eu vou fazer uma listinha de conectivos para vocês. Mais alguma dúvida até aí? Não? Então vamos adiante. Não. Então tá. Olha só. Isso daqui eu tirei da cartilha do Enem. Algumas estratégias argumentativas, tá? Algumas estratégias, porque o Enem, ele vai corrigir a redação de vocês, né? Os corretores do Enem vão corrigir a redação de vocês. E eles falam isso aqui na cartilha, que eles querem, dentro dessas estratégias argumentativas, que vocês desenvolvam argumentos de exemplo, de dados estatísticos, que apresentem pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos, pequenas narrativas, pode até colocar aquelas pequenas narrativas que para mim são exemplos, alusões históricas, comprovações de fatos, situações, épocas. Tudo isso aqui é estratégia que o próprio INEP, que é o órgão que organiza o Enem, colocou para vocês como estratégia. Então, tá lá na cartilha do Enem. Você tem que ter uma tese e tem que ter argumentos. E os argumentos, você tem que usar algumas estratégias. Não pode ser senso comum. Não pode ser olhar na proposta e copiar o que está na proposta. Na apostila de vocês, na página 23, abre aí a sua apostila
seu livro de redação e dá uma olhada na página 23. Tem exatamente isso que eu estou falando para vocês. Tem o tópico frasal, o desenvolvimento do tópico e o fechamento da ideia. Tudo isso que eu acabei de falar, a gente não vai ler a apostila, mas eu quero que vocês deem uma olhada nela. Principalmente quem tem dificuldade para fazer. Aquele que está recebendo a prova e está lá escrito, melhore a fundamentação do desenvolvimento, melhore a estrutura do parágrafo, melhore a estrutura do desenvolvimento, tá? Presta atenção. Virando a página, você vai ter, na página 24, você vai ter as estratégias argumentativas do seu livro e algumas aqui, que eu trouxe só para dar um exemplo. Primeiro, o argumento de autoridade, tá? Então, o que é um argumento de autoridade? É aquele que eu mostrei para vocês e eu trouxe mais um aqui. Esse é um texto da Eduarda Judite. A Eduarda Judite tirou 1000 no Enem e ela usou um argumento de autoridade. É trazer uma autoridade para ajudar no seu texto. Quem que é a autoridade? A autoridade é a pessoa que estudou aquilo e pode contribuir no seu texto. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Por exemplo, eu estou falando sobre coronavírus, né? Eu estou falando sobre saúde pública. Quem que é autoridade no Brasil para falar sobre saúde pública? Ah, Dr. Drauzio Varela. Então, vou colocar o Dr. Drauzio Varela no meu texto. Eu estou falando sobre a importância do tempo do tempo que as pessoas estão dentro de casa. Né? O tempo das pessoas. Então, vou usar um filósofo, vou colocar Aristóteles no meu texto. Então, vou usar um sociólogo, vou colocar um sociólogo no meu texto. Eu vou colocar alguém que é autoridade naquele assunto dentro do meu texto. Porque eu não sou autoridade sobre aquilo, eu ainda não estudei tudo aquilo. E eu vou escolher alguém. Só que, para eu conhecer alguém, eu tenho que ter lido, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter prestado atenção nas aulas de filosofia, de sociologia, eu tenho que lembrar de tudo isso, eu tenho que parar, pensar. Então, esse é o detalhe. Tem gente que quer fazer a redação assim, ó, toque de caixa, sem nem pensar. Não dá. A partir de agora não dá mais. Já é maio. Já é metade do ano praticamente. O ano que vem, o Enem para vocês é para valer. Esse ano vocês vão fazer para treinar e ano que vem é para valer. A maioria dos vestibulares, né? Você faz um ano para treinar e o outro ano você já vê como é. Olha esse exemplo. Além disso, ó, começou com conectivo. A ineficiente integração no âmbito escolar acadêmico resulta em efeitos fora dele. Esse é o tópico frasal. Conforme afirmou Aristóteles, aí vem quem vai fundamentar. É preciso tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Na medida exata de suas desigualdades. Contudo, a instrução aristotélica, ele colocou um D aqui a mais, não é vista na prática, uma vez que o mercado de trabalho oferece poucas oportunidades, ainda que o deficiente auditivo tenha concluído o ensino superior. Paralelamente a isso, o comportamento contemporâneo agora vai explicar o qual prioriza o individualismo e a competição, intensifica a exclusão, visto que a deficiência em questão é alvo de uma visão equivocada, de incapacidade funcional. Então, explicou, colocou, falou, explicou, e agora vai concluir o parágrafo. Desse modo, ó, o conectivo para concluir. As implicações de uma educação que não se adapta às diferenças são visíveis. Concluiu dizendo que isso é visível diante da sociedade. Pronto, acabou o parágrafo.
com um argumento de autoridade. Um outro exemplo, argumento de prova concreta. Uma lei, uso de uma lei. Tem gente que usa dados estatísticos como prova concreta. Eu acho muito difícil usar dado estatístico. Tem gente que gosta. E tem gente que me pergunta assim. Eu sei que hoje vocês não vão perguntar, que tá todo mundo acanhado aí atrás do microfone, eu dormindo, né? Mas tudo bem. Tem gente que tá vendo outra coisa. Mas se fosse na aula, ia me perguntar assim, professor, eu posso inventar um número? Eu sugiro que você não invente. Por quê? Porque o corretor, ele vai verificar esse número. Se você quiser inventar, inventa. Mas não vai falar que assistiu essa minha aula. Nem vai falar que foi meu aluno. Por quê? Porque se você inventar um número e o corretor for lá verificar, que a maioria estuda para fazer essa correção, ele vai ver que você está mentindo, ele vai perceber, porque ele vai corrigir essa redação do Enem com muita seriedade. Ele vai perceber e vai tirar sua nota e você vai jogar fora, né? Se você tiver no terceiro ano, um ano inteiro de estudo para inventar um dado estatístico, não tem valor, não vale a pena. Então, dado estatístico, a não ser assim, que você tenha usado aquele número, acabou de fazer uma redação sobre aquilo e aquilo está fresquinho na sua mente. Aí eu acho que vale a pena. Tem alguém querendo fazer uma pergunta? Pode falar. Pode tirar os dados estatísticos dos textos de apoio que eles colocam? Isso. Ou vai ser considerado como cópia? Isso. Você pode usar o dado estatístico do texto de apoio. É uma ótima pergunta. Você pode usar tanto os dados estatísticos quanto qualquer outra informação do texto de apoio. O problema é o seguinte, tanto assim, do mesmo jeito que você está usando essa informação, todos os outros candidatos também podem usar. E aí, o que acontece? Vai virar senso comum. A mesma informação que você tem, todos os outros candidatos têm. Então, não vai ter tanto valor quanto uma informação sua, uma informação diferente. O que eu sugiro, tá? O que eu sugiro? Que se você for usar alguma coisa do texto de apoio, use, por exemplo, na introdução. Que na introdução, a introdução, ela é só para abrir as portas do seu texto, convidar o corretor para ler o seu texto, não tem problema nenhum. Agora, a argumentação, ela tem uma nota específica, né? Ela tem um valor pesado, 200 pontos, e um pouquinho ainda de outra competência. Então, eu acho que é muito pesado você colocar algo do texto de apoio. Se você quer usar, usa na introdução, que eu acho que vale mais a pena. Na argumentação, se você tiver seu conhecimento, tem maior valor. Tá bom? Tá bom, muito obrigada. Nada. Mais alguma pergunta aí? Então tá. Ô, Pro, Pode falar. tipo, se eu colocar um número errado, eles pesquisam na redação de todo mundo se tá errado? Como assim colocar o número errado? Você achava que era, sei lá... Não, tipo, se eu inventar algum dado. Então, o negócio de inventar é assim. Se você acha que é um número, sei lá, 90%, você coloca 87%, não tem problema. É aproximadamente. Então, coloca sempre uma palavrinha, né? Aproximadamente, em torno de. Se você viu que era realmente isso. E se você sabe. Agora, é muito complicado quando você acha que é e é uma coisa muito oposta. Sabe? Se você acha que é 90% e você coloca 15%, por exemplo. O correto é 90% e você coloca 15%, que é o oposto. Entendi. Aí prejudica muito, porque o corretor, por exemplo, do Enem, quando vai fazer essa correção, ele estuda muito, então ele lê, ele sabe o que ele está corrigindo, ele sabe os números, ele tem essas informações. Aí ele lê lá 90% e o negócio é 15%, ele vai falar, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Então ele percebe essas discrepâncias muito grandes. Agora, se é 90% e você colocou 87% aproximadamente, não tem problema nenhum.
É só não colocar um número absurdo, né? Exatamente. Não colocar números absurdos. E também ter a fonte dessa informação. Isso para mim é o mais importante. Acabei de ler, estava corrigindo prova agora para mandar a nota, e tem muita gente que coloca assim, esse da gravidez que vocês fizeram, né? De vocês que foi o tema da violência obstétrica, né? E aí muita gente colocou assim, cada 3, 4 mulheres sofrem. E aí não tem a fonte disso. É complicado Ô, quando prof, você já corrigiu a coloca. nossa redação? Já corrigi, a maioria. Já Do corrigi. Cis... Algumas E onde faz do pra ver? Cisflame. Você vê nos comentários. Aí no finalzinho do comentário eu coloco a nota. Mas lá no Cisflame? Lá no Cisflame. Ah, tá. Vou tentar ver depois, então. Isso. Se você não Obrigada. conseguir, me pergunta, tá? Tá. Se você não coloca a fonte dessa informação, não tem valor. Cai no senso comum. Tá? Então, precisa colocar, por exemplo, de onde é a Lei Brasileira de Inclusão, LBI, os direitos humanos, tudo isso a gente sabe de onde vem. Agora, se você coloca um número lá, 3 de cada 4 mulheres, de onde é isso? É da sua cabeça? Ah, é fonte de pesquisa. De onde que é essa pesquisa? Agora, também não adianta colocar que tudo é do IBGE, porque a gente sabe de onde é o IBGE e de que tipo de pesquisa o IBGE faz. Então, cuidado, muito cuidado com o número. Eu tenho muito medo de colocar número em redação, porque eles vão atrás. Pode ver que redação nota 1000 é raro ter número. Pode olhar. A gente vai ver a cartilha do Enem e vocês vão ver isso. Dá uma olhadinha nesse de prova concreta. Em primeiro lugar, isso aqui tem sido muito utilizado, quando é o primeiro parágrafo de desenvolvimento. É o primeiro argumento, tá? Fica bonitinho, quem quiser usar. Cabe pontuar que as instituições de ensino apresentam, em sua maioria, um sistema pouco inclusivo, o tópico frasal. Então, o que ele colocou? Que as instituições não são inclusivas. Esse é o tópico frasal e a gente vai ver como que ele vai fundamentar essa ideia dela. Embora a Lei Brasileira de Inclusão, LBI, atenda à Convenção do Direito da Pessoa com Deficiência, então aí vem a lei, ela foi buscar a lei, né? Realizada em 2006 pela ONU, sua finalidade encontra obstáculos, seja na estrutura escolar vigente, seja na falta de preparo do corpo docente. Prova disso são as escolas regulares e as universidades que não se adequaram à comunicação em Libras, bem como exames avaliatórios que não garantem tal acessibilidade. Pronto, comprovou, você tem que comprovar o seu ponto de vista, o seu tópico frasal. Ela comprovou que isso não acontece. Nesse sentido, o conectivo conclusivo, os surdos recebem uma educação frágil, desigual e excludente. De novo, ela mostrou que a tese dela está sendo comprovada, que os surdos não estão sendo bem atendidos, né? Os desafios para a educação, que era esse tema dos surdos. Muito bem. Mais um desenvolvimento de exemplificação. Conectivo, além disso, a ignorância social frente à conjuntura bilíngue do país é uma barreira para a capacitação pedagógica do surdo. Então, o surdo ele é bilíngue, né? Ele fala Libras e ele tem que aprender o português. Aí vem o exemplo. Helen Keller, a primeira mulher surdo-cega a se formar e tornar-se escritora, definia a tolerância como o maior presente de uma boa educação. Esse é o exemplo. Um período. Você não pode ficar contando a história da vida da Helen Keller. Não sei se vocês conhecem ela, mas é uma história fantástica. Dá vontade de ficar contando. Mas não dá para fazer isso no texto, tá? Então, cuidado. Para o exemplo não perder aí no meio da dissertação e você ficar aí 2 horas contando, perder o parágrafo inteiro. Aí para de ser dissertação e passa a ser narração. O pensamento de Ellen, aí ela já passa, de quem que é esse? Da Eduarda Judith mesmo. Passa a ser outro tipo.
Vocês viram que ela usou uma estratégia em cada parágrafo, né? O pensamento de Ellen não tem se aplicado à sociedade brasileira. Haja vista que não se tem utilizado a educação para que se torne comum ao cidadão a proximidade com portadores de deficiência auditiva, como aulas de Libras, segundo a língua oficial do Brasil. Dessa forma, aí vai concluir, torna-se evidente o distanciamento causado pela inexperiência dos indivíduos em lidar com a mescla que forma o corpo social a que possuem. Ponto. Mais um, exemplificação. No livro de vocês, e aí aqui eu vou colocar, né? Redação não é improviso, redação é estratégia, só para vocês não esquecerem. Eu quero saber que estratégia vocês vão usar no texto que eu vou passar hoje, tá? No livro de vocês tem todas essas estratégias, tem mais, tem fato histórico que vocês podem utilizar. A maioria usa, né? Que fato histórico você conhece, que esse é muito comum. Tem causa e consequência. Você pode colocar a causa num parágrafo, a consequência no outro. Então, são muito utilizados. Nem coloquei aqui que não precisava. Mas o que mais me chama atenção é a falta de conectivo e a falta de estratégia. Você precisa ter uma estratégia para você usar no seu texto. Não pode colocar do nada só o que você pensa sem ter uma fundamentação. Você tem que trazer um fundamento para o seu texto. E os conectivos, tá certo? Alguma pergunta até aqui? Alguma pergunta, gente? Não? Nada? Muito bem. Então agora eu quero que vocês deem uma olhadinha na proposta que eu trouxe para vocês. Eu tenho uma proposta. Deixa eu achar a proposta aqui. Só um minuto. É uma proposta muito boa. Vou compartilhar com vocês também. Vou compartilhar com vocês esta proposta. Cadê? Já coloquei no Sysflamming para vocês, tá? É esta aqui. Tá todo mundo vendo? Tá lá no Sysflamming para vocês começarem agora, tá? É para esta semana. Eu sei que vocês têm simulado hoje, né? Mas eu quero que vocês comecem a fazer nesta aula, que escolham estratégias e me digam quais estratégias vocês utilizaram para colocar na argumentação 2 parágrafos no mínimo de desenvolvimento e que estratégia você vai utilizar, tá? Você tem aqui uma proposta, deixa eu ir lá no finalzinho para mostrar para vocês, de sustentabilidade. É possível praticar a sustentabilidade nas atividades individuais contemporâneas? É um texto de sustentabilidade e eu quero que vocês leiam a proposta e escolham 2 estratégias. Pode ser dessas que eu coloquei aqui, pode ser das que estão ali no livro de vocês. Que estratégia você vai usar? De autoridade, de prova concreta, de exemplificação, de causa e consequência, a que você quiser. Mas eu quero que você me mostre, no final você vai escrever para mim, utilizei a estratégia de causa e consequência, de argumento histórico, do que você quiser. Vai fazer o texto inteiro e vai me explicar qual foi a estratégia que você utilizou nos 2 de desenvolvimento. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar. O slide que a senhora estava passando, tá lá no Sysflamming? Ainda não. Vou colocar. Tá. Tá? E a tabela dos conectivos. Não entendi. Todo mundo falou ao mesmo tempo. A tabela de conectivos eu posso colocar também. Tá Quem bom. mais? Prof, até quando pode entregar a redação? A redação? Até o dia 11. Isso, tá até o dia 11. Você tem uma semana para fazer.
Tá bom, Ô, Pro, obrigado. isso é uma Mas eu prova quero também? que. Não, isso não é prova, isso é atividade. Isso vai valer como nota de conceito, porque a Yara pediu para fazer as notas das atividades, presença. Eu vou marcar a presença agora de vocês. E aí eu quero que vocês comecem a fazer, ler o texto, enquanto eu vou marcando quem está aqui, vou fazer chamada. Essa nota de conceito aí vale muito? Não sei, meu bem, qual é a. Assim, eu dou nota de 0 a 10 lá no Cisflame, mas eu não sei o peso dela para sua nota final, Ah, entendi. tá? Acho Só que não vale até sei. 1 ponto, não Eu é? acho que é 1 ponto na sua média final, mas eu não sei. Eu dou nota de 0 a 10. Eu não sei o peso total. Eu não posso te afirmar, mas eu acho que vale 1 ponto até. Não sei se é para todas as séries. Eu vi uma vez a Yara falando isso no primeiro ano, mas eu não sei se é para o segundo é igual, para o terceiro como que é. Acho que o terceiro nem tem, Entendi. tá? Mas tem um valorzinho, tá? Mas aí, daí todas as atividades que você fizer, eu vou computando, vou te dando retorno, você vai treinando, né? E eu vou te dando retorno para você e vou marcando quem fez e quem está aqui presente. Tudo isso vai tendo um valor, certo? Comecem a fazer agora. Podem ir lendo a proposta. Vou deixar aqui assim, dá para ver, né? Enquanto isso, eu vou marcando quem está presente.
Pro, a Mafê pediu pra senhora aceitar ela, que a internet dela caiu. Já coloquei.
Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Deixa eu parar aqui, deixa eu interromper esse compartilhamento. Alguém tem alguma dúvida desse texto, alguma dúvida da aula? Eu vou colocar os slides na aula e vou colocar também a lista, né, de conectivos que alguém aí me pediu. E mais alguma coisa que vocês me pediram? Acho que não, né? A lista de conectivos e esses slides para ficar aí de apoio, para vocês verem a estrutura direitinho. E eu acho que a gente podia encerrar hoje, porque vocês têm simulado à tarde, para vocês se organizarem, já irem almoçar, liberar vocês agora, tá? E aí vocês façam um simulado com calma, com bastante atenção, bom simulado para vocês. Alguém quer perguntar, falar mais alguma coisa? Não? Então tá bom. Não? Então a gente encerra por aqui, beleza? Esse texto até semana que vem. Mas façam com bastante atenção, não deixem para a última hora, tá? E não se esqueçam de colocar a estratégia que vocês vão usar. Tá certo? Uhum. Então tá bom. Pode te mandar digitalizado por PDF? Pode sim. Mas sempre manuscrito, tá? Não pode ser digitado, só isso que eu peço. Tá. Uhum. Tá bom? Tá bom. Então tá joia, gente. Boa semana e boa prova hoje à tarde. Tchau. Beijo, boa obrigada. prova. Tchau.